Vamos começar mais uma aula. Hoje o nosso tema é decadência do Império Romano. O que levou o Império Romano a ruir-se? Hoje nós vamos ver. Primeiro, a crise. O Império Romano ele permaneceu integrado por mais de 4 séculos, foi um dos impérios mais duradouros que o mundo já viu, e enfrentou uma série de desafios que foi contribuindo para a sua crise e posteriormente a sua queda. Vários fatores desempenharam um papel importante nesse processo que nós vamos analisar neste momento. Primeiro, econômico. A inflação. Inflação ocorre quando os preços dos bens e dos serviços aumentam muito rapidamente e vai se desvalorizando o quê? A moeda. Tudo isso foi causando, devido ao aumento do Império Romano, dos seus territórios, como nós vamos ver adiante, precisa de circular mais moeda. Tudo isso levou o quê? Uma crise econômica. Territoriais. Por que territoriais? O Império Romano ele conquistou grande parte da Europa, Ásia, África, e o fato dessa extensão territorial do Império Romano ser muito grande, era difícil administrar e controlar suas fronteiras. Vale ressaltar que houve uma diminuição de soldados do Império Romano devido muitos desses soldados se converteram ao cristianismo e eles deixaram de servir o exército romano, pois o cristianismo era o que? Proibido no Império Romano. E com essa fragilidade dos territórios, vamos para outro fator, as migrações bárbaras. Os bárbaros eram os povos da Europa que era tido como na época não civilizado, Eles não tinham muitos recursos como o Império Romano tinha. O exército bárbaros eles eram fragilizados, Depois eles foram se fortalecendo. Por que ocorreu essas migrações bárbaras? Com o exército enfraquecido do exército romano, eles começaram a invadir as fronteiras e começaram a buscar as terras férteis e os recursos que o Império Romano possuía na época. Outro fator é a crise política, que foi marcada por governantes ineficientes, e pela corrupção, que foi o que? Enfraquecendo a autoridade central do Império Romano. É importante salientar que a corrupção ela enfraquece qualquer país, qualquer sociedade, e gerando o que? Crise política. Vamos agora para a fragmentação. Começou um período chamado de fragmentação, de acordo com o que nós estamos vendo aqui no mapa, do Império Romano. O imperador Diocleciano, em 293 depois de Cristo, ele criou as tetrarquias. Tetra é de quarto, arquia vem de governo, então ele dividiu o Império Romano em 4 fragmentos, e um sobre Roma, com as zonas de influência de cada tetrarca, e cada região foi governada por um governante. Então, gradualmente o Império começou a ser dividido em essas partes menores, como que eu falei, da tetrarquia, cada uma era controlada por um líder, e essa fragmentação começou o que? Marcando o fim do Império Romano Ocidental. Tivemos a tetrarquia de Constâncio, a tetrarquia de Maximiano, até os territórios do Galério e o território de Diocleciano. E a Itália passou a ser o que? Comandado principalmente na capital, Roma, pela diocese. A diocese começou o que? A governar a parte da Itália. Vamos agora na combinação divisão do Império Romano. No ano de 395,
tá? Depois de Cristo. Tentando controlar a crise, o imperador romano Teodósio, ele dividiu o império em duas partes e colocando cada parte para ser comandada por um de seus dois filhos, Honório e Arcádio. O Império Romano do Ocidente, cuja capital passou a ser Milão, que fica na Itália, foi governado por Honório. O Império Romano do Oriente, cuja capital foi Bizâncio, que é a atual Istambul, Turquia, foi governado por Arcádio. Primeiro, houve a queda do Império Romano do Ocidente, que ele caiu posteriormente. E por último, tá? O Império Romano do Oriente. Tá? O Império Romano do Ocidente, quando ele caiu, começou a chamada Idade Média. Quando o Império Romano do Oriente caiu, começou a idade chamada Moderna. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.